A paz do Senhor para os amados irmãos, aqui é o pastor Patrick. É uma grande satisfação estar com todos. Quero compartilhar mais uma porção das Sagradas Escrituras. Hoje eu quero falar sobre a soberania de Deus. Deus usa quem Ele quer para os seus propósitos, para cumprir seus propósitos. Eu queria falar sobre Ciro, rei da Síria, e Nabucodonosor, rei da Babilônia. Queria ler dois textos para os irmãos. Primeiro é Jeremias, capítulo 27, versículo 6, diz assim: E agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. E o outro texto está lá em Isaías 45, verso 1, diz assim: Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, é o mesmo contexto, meus irmãos. O que acontece aqui, nós estamos, primeiramente no livro de Isaías 27, 6, nós estamos diante de Deus escolhendo a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ser aquele que iria disciplinar as nações rebeldes, as nações que estavam fazendo aquilo que era mal diante de Deus. E aqui, Jeremias 27, 6, Deus chama Nabucodonosor, um ímpio, de meu servo. Essa palavra meu servo significa ser sujeito, aquele que está sujeito. Isso é uma grande verdade, assim como Nabucodonosor estava sujeito a Deus, assim todas as criaturas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, demônios, anjos e a raça humana e os animais, todos estão sujeitos a Deus. Quando Deus dá uma ordem, tudo tem que obedecer. Louvado seja o Eterno. Tudo tem que obedecer. Deus é aquele que está comandando a história. E aquilo que não obedece, aquilo que é rebelde, Deus, ele decreta um julgamento para este ser. Como no caso de Jonas, não quis obedecer, Deus decretou a morte. Mas Jonas se arrependeu e Deus ali teve misericórdia dele e deu mais uma chance. Jonas foi lá e cumpriu a missão que Deus ordenara para ele. Então aqui, irmãos, Deus em Jeremias 27, 6 está falando que Nabucodonosor é meu servo, ou seja, ele fará aquilo que eu determino, ele cumprirá o meu propósito que eu tenho para ele. Qual era o propósito que Deus tinha para Nabucodonosor? Disciplinar as nações. E uma das nações era Israel. Por quê? Porque Israel, o povo de Deus, estava sendo rebelde, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, aqui Deus usa Nabucodonosor para invadir Israel, derrotar ali os habitantes e levá-los cativos para a Babilônia. Então, temos textos, né? 1 Coríntios 11, 32, nós vemos Deus decretando juízo para aquela igreja que estava sem amor, né? Nós vemos 1 Coríntios 11, 32, diz assim: No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Aqui estava havendo uma desunião na Santa Ceia, uma desunião, uma falta de amor, e ali Deus fala assim: por isso muitos estão morrendo, estão doentes. Então era o que? Um julgamento do Senhor, como está aqui 1 Coríntios 11, 32, estava falando que eles estavam sendo julgados pelo Senhor, ou seja, corrigidos. Para quê? Para eles não serem condenados com o mundo no inferno. Então Deus corrige. A palavra do Senhor fala em Hebreus 12, verso 6, fala assim: pois o Senhor disciplina a quem Ele ama e açoita todo aquele a quem recebe pelo Filho, como filho. E diz ainda mais: suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Então, irmãos, Deus corrige. Deus,
ele decreta ali seu julgamento como correção. E aqui foi isso que aconteceu. Deus usou Nabucodonosor para corrigir o povo de Israel. Mas existem aqueles que estavam ali debaixo daquele sofrimento, irmãos, mas continuaram sendo fiéis a Deus. Antes eles eram fiéis a Deus e eles continuaram sendo fiéis a Deus, mesmo tendo a consequência de serem levados cativos. Daniel era um remanescente, os profetas Isaías, Jeremias eram os remanescentes, permaneceram fiéis e Deus prosperou dentro da Babilônia. Então essa palavra é para você. Você é fiel, está sofrendo uma consequência, de algo que alguém fez, seja o presidente, seja da sua família, você está sofrendo essa consequência inocentemente, irmãos. Deus, não importa a situação que você está, Deus vai te prosperar. Permanece fiel e Deus vai te prosperar, assim como prosperou Daniel dentro da Babilônia. Deus vai te prosperar em nome de Jesus, todas as áreas da sua vida. Então, irmãos, Deus disciplinou o povo rebelde e o povo remanescente fiel, aqueles que eram remanescentes fiéis, continuaram intercedendo. E Deus, aqui, Isaías 45, ouviu o clamor e decretou que iria levantar um libertador. E esse é Ciro, Isaías 45, verso 1. E Ciro era um ímpio, assim como Nabucodonosor era um ímpio, Ciro era um ímpio. E Deus decidiu usar Ciro, escreveu o nome dele nos pergaminhos, nas escrituras sagradas. Escreveu o nome de Ciro 2 vezes, milhares de anos antes de Ciro ter nascido. E quando Ciro nasce, cresce, se torna um rei, os judeus vão lá apresentar para ele as escrituras com a palavra de Deus, com o nome de Ciro registrado 2 vezes, que é Isaías 45:1 e Isaías 44:28, que diz: quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: ser edificada, e ao templo funda-te. Então, irmãos, quando Deus aqui chama Ciro de meu pastor, Isaías 44:28, e chama Ciro de meu ungido, em Isaías 45:1, a palavra ungido significa separado para uma missão e capacitado, por Deus para uma missão. E então aquilo ou aquele que Deus separa, Deus capacita para cumprir os propósitos do Deus Todo-Poderoso. E foi isso que aconteceu. Deus escolheu Ciro. Importante abrir um aspa aqui, um parêntese, para dizer que, embora a pessoa seja usada, não significa que ela é aprovada por Deus, E para ser aprovado por Deus, é necessário que a pessoa tenha uma aliança com Deus e permaneça fiel. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, ou seja, ser fiel mediante a graça de Deus. Então, como Nabucodonosor, assim como Ciro, a Bíblia se cala no quesito de dizer se eles se converteram ou não. Mas uma coisa é clara, Deus escolheu Nabucodonosor, assim como Deus escolheu Ciro, para cumprir um propósito. Falando de Ciro, ali em Esdras, capítulo 1, verso 2, fala que Ciro, ali falando com os judeus, ele declara que Yahvé, o Deus dos céus, o escolhera para construir o templo. Então ali Ciro, ele declara e ordena que os judeus voltem para suas terras natais, para a reconstrução do templo, que Deus ali colocou ali no coração de Ciro a sua ordem, e Ciro ali obedeceu e deixou o povo de Israel voltar da Babilônia, que fora derrotada por Ciro, e fora conquistada por Ciro, e Ciro ali agora é o rei da Babilônia. Nabucodonosor foi deposto e Ciro assumiu a Babilônia e ordenou o judeu a voltar, para a sua terra natal e reconstruir ali o templo. Irmãos, que palavra poderosa. E eles ali, segundo os historiadores, eles continuaram ímpios, adorando os falsos deuses.
falando sobre Ciro. Ele continuou ímpio. É interessante que Isaías 45, no verso 4, fala assim, ó: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Ou seja, ainda que não me conheces. Ciro, ainda que você não me conheça, eu te escolhi e vou te usar a libertar meu povo e reconstruir o meu templo. Então, irmãos, Deus escolhe, separa e usa aquele que Ele quer e coloca as suas ordens em seu coração. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa palavra quer dizer o quê? Buscarmos o propósito de Deus para nossas vidas, a missão que Deus quer cumprir através de nossas vidas. E nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, coloca o teu propósito em meu coração. Assim como o Senhor tinha um propósito em Nabucodonosor de disciplinar o povo de Israel, de derrotar ali as nações e disciplinar as nações. E nós fomos chamados para derrotar no mundo espiritual as forças das trevas, derrotar as forças das trevas com a armadura de Deus, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, e libertar as almas. Assim como Ciro libertou as almas, ele foi ungido para libertar as almas. E assim, irmãos, que Deus ele venha cumprir o propósito dele na sua vida. Peça ao Senhor: Deus, coloca essa missão no meu coração, me conduz para me cumprir o teu propósito e o teu nome ser glorificado. Senhor, me capacita, me unge para cumprir os seus propósitos. E assim, irmão, tudo mais será acrescentado na sua vida, se nós buscarmos o cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas. Que nós vamos falar com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim para cumprir os seus propósitos. Que Deus ele cumpra os seus propósitos em sua vida, em nome de Jesus.